Parashá Mishpatim. É a página 218. E estas são as leis que porás diante deles. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá 6 anos. No 7º sairá livre, de graça. Se entrar sozinho, sozinho sairá. Se ele tinha mulher, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe der mulher cananeia e lhe der à luz filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão para seu senhor, e ele sairá sozinho. E se disser o escravo: eu amei a meu senhor, a minha mulher cananeia e a meus filhos, não sairei livre. E o fará chegar seu senhor aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao umbral, e furará seu senhor sua orelha direita com a sovela, e o servirá para sempre. Até aqui tá bom para a gente conversar algumas coisas. Segundo o Rav Yaakov, ele comenta, como a maioria, se não todos falam, que Benei Noach, ele não pode estudar Talmud, ele não pode estudar a Torá oral, a não ser as porções que estejam condizentes com a qualidade de Benei Noach, tá? Essa porção Mishpatim é uma porção que o Benei Noach pode estudar todinha, porque ela tem ela tem 53, se eu não me engano, passa um pouquinho de 50 leis. E todas essas leis estão relacionadas com Benei Noach. Aí você pode perguntar, mas não são 7 leis de Noé? É que as 7 leis, elas são desmembradas. Por exemplo, uma dessas 7 não é fazer um tribunal de justiça. Então, essa Parashá, ela fala justamente da ordem que Deus deu em se ter um tribunal de justiça. Então, essas leis que está aqui, passa um pouquinho de 50, ela está relacionada com aquela que diz levantar tribunal de justiça. É uma lei lá para Benei Noach, só que o desmembramento dela você vai chegar mais nesses números aqui, entendeu? Que relacionamento é esse? Você percebe, olha, todos os países têm a sua legislação, não é isso? Você tem o Brasil, que você tem o Código Penal, você tem o Código Civil. Tem algumas coisas engraçadas que estão no Código Civil que você nem imagina. Quer ver um exemplo que eu já citei outras vezes aqui? Você está lavando a calçada na rua e uma pessoa vem e passa e você molha essa pessoa, está previsto isso. Como você vai falar, nossa, mas que coisa mais idiota, mas está no Código Civil. Por quê? Porque você está numa propriedade aparentemente sua, mas a calçada pertence ao uso público. E você, no teu uso de que você está trabalhando ali, você não pode limitar o caminho do outro. E o Midrash, ele conta uma história que um homem muito rico estava no jardim dele, pegando as pedras e jogando para a rua. Ou seja, ele poderia ferir alguém. Imagina, cair uma pedra na cabeça de alguém. E estava passando um Talmid Raham, ou seja, aquele entendido de Torá, e ele vai nesse senhor e fala com educação, que ele deveria tomar cuidado em não fazer aquilo, que ele deveria pensar no outro, porque ele estava trabalhando numa propriedade que não era dele, jogando naquilo. Agora eu troquei aqui o trocadilho que faz, que ele estava, mas aí ele se irrita, ele fala, mas eu estou na minha propriedade. E o Talmid ficou quieto. Passou um período de tempo, aquele homem perdeu tudo, com dívida, teve que vender aquela propriedade, e ele que estava passando na rua, na mesma rua, em frente àquele jardim que era o dele, e ele tropeçou numa pedra, e ele quase caiu, ele ficou irritado e falou, quem que foi
o idiota que ficou jogando, que manteve essa pedra na rua. Aí ele lembrou daquela palavra do Talmud, dizendo justamente, tinha falado para ele: olha, você está numa propriedade que não é sua. Então, aqui serve para a gente perceber que muitas atitudes que a gente está fazendo, dono dos nossos direitos, e você já não tem direito àquilo mais. Porque o tempo vai mostrar que aquilo que você acha que é seu, ele poderia falar: mas eu estou na minha casa, eu faço o que eu quero aqui dentro. Mas aquele que está com a revelação, ele sabe que aquela casa não é dele mais. Entendeu? Esse relacionamento, a gente comentou ontem, como que o Midrash ele tem a capacidade de trazer Deus para perto. Tá? Veja que é tudo uma questão de comportamento. Hoje a gente começou uma reunião em pé, cantando. Cantou em português? Cantou. Cantou em hebraico? Também cantou. Mas uma postura que você tem de ficar em pé e de fechar os olhos e se permitir ser guiado, ser levado, você vai entrar em comunhão e vai sentir, como diz o baiano, é delícia. Você vai começar a sentir coisas boas, muito diferente de quando a gente estava chegando, assentando e coloca a projeção e canta, ou pode colocar um vídeo e começa o estudo e isso passa um ar de frieza. Aonde está a frieza? No eterno? Não, no nosso comportamento. O eterno não mudou, nós mudamos a atitude. Por isso que nesse sentido eu venho falando, o judaísmo nesse sentido ele trouxe frieza às pessoas. O comportamento das pessoas mudaram para pior. Mas o conhecimento do judaísmo alterou, mostrando para melhor. Como que você melhora de um lado e o teu comportamento no dia a dia, no sentido de culto ao eterno, mostra uma frieza? Não tem sentido. Então, o sentido é comportamental. Se você tomar decisão só porque chegou aqui, é uma mesa, gostava quando era púlpito. Qual é a diferença? Reunião ao eterno, conversando com o eterno sobre o Torá, o próprio Shema fala que você deve conversar sobre os assuntos deitado, de pé, caminhando na estrada. Você vai ler o Zohar, ali está escrito: e vinha o Rav fulano com o outro Rav fulano, e os dois conversavam. O caminho deles era fazer o quê? O que diz aquele versículo da Torá? Eles passam conversando. Onde eles estão? Entrando pelo caminho. Mas a gente tem aquela ideia: quando eu ando na rua eu não penso em nada, eu gosto de ficar pensando em outras coisas. É comportamental. Quem limita não é Deus, o limitador é você. Então quem é responsável por essa frieza? Somos nós, cada um, porque a gente ganhou algo aqui e perdeu algo aqui. Não é porque ganhou aqui é responsável por perda aqui. Não, ganhou aqui e não soube trabalhar com esse novo. Essa é a questão, é esse o problema. Tá? Agora, vocês lembram desse texto que a gente acabou de ler? Que houve uma época em que uma vez por ano a gente deveria dar uma aula nesse texto? Vocês lembram disso? Eram 3 mensagens que o Eterno tinha pedido na época, que era para repetir naquele decorrer do ano. Tá? Uma coisa que é pedido pelo Eterno significa que agora mudou? Esse texto da Torá aqui sempre houve, porque quem trouxe foi o Eterno. E ele entregou isso para Moisés. Certo? E aquilo que a gente fazia no nosso comportamento na época é ao contrário desse texto. E como que o Eterno tinha pedido para a gente reprisar com o povo uma vez no mês alguma coisa que em princípio era contrário à ordem dele? Como é que pode ele mandar você fazer uma coisa ao contrário da Torá? É possível? Se você conhece a Torá, aí não é possível. Mas dentro daquilo que era a capacidade que nós tínhamos, foi possível numa linguagem dentro daquele conhecimento. É que nem eu disse ontem.
Se ele tivesse dito naquele dia que ele comentou comigo que teríamos problemas um período de tempo aqui, que algumas coisas iriam acontecer, tal, se ele falasse naquele dia que nós iríamos até mudar o nome do local, eu iria entender? Não ia. Você acha que eu vou falar aqui para você? Claro que eu iria entender. Não dá. Tem certas coisas que vêm na vida que ele tem que usar o nível do teu conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento que nos trouxe a condições para essa mudança. Porque para você se apropriar de algo, esse algo tem que ser conhecido. A mudança comportamental nossa, ela tem que passar, não é porque a tua mente conheceu. Senão o médico, você vai no médico e fala assim: o que eu tenho, doutor? Ah, você tem pedra na vesícula, né? Pedra na vesícula. Ah, tudo bem. Chego em casa, vou lá no Google, vou saber tudo sobre pedra de vesícula. Aí você está curado. Por quê? Porque você entendeu. É certo isso? Claro que não. Ah, o que você tem? Ah, você tem esquizofrenia. Hasve Shalom. E aí você vai lá e vai ler tudo sobre depressão, tudo sobre esquizofrenia, tudo sobre a doença comportamental. Mudou? Não, não mudou. Não mudou nada. O que é que muda? A experiência. Que experiência? O problema, a imagem mental, a identificação e o confronto, fazendo com que aquela energia que está ali bloqueada, ela comece a rodar, ela comece a produzir. É isso que cura, essa experiência que cura. Por isso que, na mudança, repetindo, porque o Neco me perguntou agora há pouco, comentei semana passada e repeti ontem, Parashá Itró, comentário na Bíblia Torá Mordecai. Então ele está comentando que desde a entrega da Torá, o que aconteceu? Eles fazem uma ligação com o profeta Joel, tá? O profeta Joel, esse texto que é ligado ali pela Torá, é um dos textos mais famosos da igreja evangélica. E qual é esse texto? Que vai dizer que chegaria tempo em que os jovens teriam visões, os mais velhos, os anciãos, teriam sonhos, tal. Toda uma história lá conhecida, que você conheceu no passado muito bem sobre isso. Essa relação que é colocada mostra que uma ação do Eterno aqui, com esse tempo lá na frente, esse tempo aqui está ligado com esse tempo aqui. E esse percurso, que é uma linha de tempo, esse percurso, ele mostraria que ora a luz do Eterno ficaria iluminando e ora passaria por um período de tempo de ocultação. Isso valeu para o judeu e isso vale para o mundo inteiro. Ora, enquanto o judeu está com a luz, o mundo inteiro nesse sentido está com as trevas. Lembrando que luz e trevas aqui não significa presença de Deus e demônio, não é isso. É ocultação, trevas no sentido de sem a luz, sem o conhecimento, sem a presença do Eterno, sem condições do teu corpo, Nefesh, Ruach e Neshama, receber essa comunicação que vem, que a tua alma está conectada com a alma de Deus. Então, até que a pessoa comece a descobrir um contato com o Eterno, a vivência é de ocultação. Quem é Deus? Onde está Deus? Começa desde criança. Você fica pensando, quem é Deus? Para onde nós vamos? O que vai acontecer? E começa a fazer pergunta. Toda criança, todo jovem, todo mundo vem com aquela questão assim: quem que criou Deus? De onde veio Deus? Como que ele fez as coisas? Isso é uma pergunta que perturba as pessoas. Todos, no mundo inteiro. Então essa conexão de tempo direto mostra que a função do povo que recebeu a Torá era que seus filhos deveriam
transmitir o conhecimento de Torá, ou seja, as leis de Noé, as nações, para que elas fossem também iluminadas. Então, esse período de tempo em que essas coisas pudessem acontecer, o ideal é conhecido como Or Legoim, luz para as nações. Então, na hora que leu aquilo, pronto, aí a imagem na mente soltou, aí a gente entende, era isso, e o nome é esse, é essa a ideia, entendeu? Agora, esse pedaço aqui, naquela época, nós éramos uma igreja cristã evangélica, e naquela época, esse texto, ele era colocado para nós, mostrando como que é o amor de Deus. É assim que a gente tinha aprendido lá naquela época. Por quê? Porque nós estávamos sem luz, sem conexão com a Torá. O nosso entendimento é aquilo que a gente vinha aprendendo dos pastores, que aprenderam de pastores, que aprenderam de pastores, que aprenderam de pastores. Entendeu? Aqui, portanto, era relacionado que nós somos o escravo, que nós chegamos ao serviço e devemos trabalhar por 6 anos e no 7º ano sairíamos livres, tá? Ou seja, ninguém ficaria por escravo. Aí mostrando a libertação, isso estou falando agora num sentido lá evangélico que você aprendeu. E o sentido era exaltado, o momento em que era com orgulho, em que nós tínhamos, portanto, a orelha furada, mostrando que, olha, eu amo ao meu Senhor. Aí vem toda aquela massa por trás, dizendo, eu amo ao meu Senhor, eu abandono pai, mãe, irmãos, família, cidade, eu abandono tudo, eu abandono conhecimento, eu abandono isso, aquilo, tudo, por amor ao meu Deus. Era isso, grosso modo, que vinha. E o negócio vinha também, por um lado, mostrando uma responsabilidade de que eu tinha que ter ciente que se eu saísse da presença do Eterno, a gente nem usava a palavra eterno na época, a gente falava, se eu saísse da presença de Deus, tá? Aquilo que eu havia conquistado, estando eu dentro da presença de Deus, que era o quê? Que era a igreja. Enquanto eu estivesse ligado a Deus pela igreja, eu tinha tudo. Se eu saísse, tudo que eu tinha ganho ali dentro daquele momento que eu conquistei como igreja, ou seja, o que você tinha conquistado como igreja? Veja, isso é literatura cristã. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, falar em línguas, interpretação, visões, O que iria acontecer com você? Você sai, aquilo fica, porque isso seria os filhos, seria a relação. É isso que a gente aprendia. Então era isso que era valorizado. Agora, veja só, Deus permitia que a gente fosse guiado nisso e buscasse ter um entendimento mais profundo com Ele, em amor, em proximidade, numa linguagem que mostra um padrão de comportamento que não é o dele. O que fundamenta o cristianismo? Medo. Medo da morte, medo do inferno, medo de punição, medo de Deus. E aqui, que era tão exaltado, o que está mostrando? Medo. Medo de quê? Medo de perder. E aí você fica com o seu Senhor, não era porque era prazer, é porque você não queria perder teus bens, não queria perder a saúde. Muitos estão dentro de respectivas igrejas, porque quando tentou sair, foi amaldiçoado. Isso é muito comum no meio do povo. É só perguntar, você vai arrumar um monte de exemplos, e muitas pessoas vão falar, comigo aconteceu assim, assim, assim. Você vai comprovar isso que eu estou falando. Agora, veja o que é a verdade. Muito diferente. Então está aqui, começa, essas são as leis que você vai colocar diante deles. Quando você comprar um escravo hebreu, comprar um escravo hebreu, por que compra o escravo hebreu? Essa pessoa que se tornou escravo,
ele só se tornou... Por que ele se tornou escravo? Porque ele descumpriu mandamentos de bom cidadão. Comportamento civil. Como que ele chega a ser escravo? Quando ele se apropria de algo, ele rouba algo, por exemplo, e ele tinha que devolver se ele é pego. E dependendo do objeto, ele devolvendo, ele ainda tem que pagar o preço do objeto. Tem situação que ele paga 5 vezes o preço do objeto roubado, adquirido. E aí ele não tem dinheiro. Vai alegar que roubou porque é pobre, etc, etc. E aí ele é levado perante a corte de juiz, do Beit Din, e então tinha situações que ele poderia ser condenado à morte, 4 situações que seria condenado à morte, e uma delas é o que você encontra lá no Novo Testamento, que quando o apóstolo Paulo vai consentir a morte de Estevão, era uma situação prevista como pena de morte, que é apedrejamento, tá? Mas voltando aqui, então esse escravo hebreu, ele roubou algo, não conseguiu pagar, então ele tem que ser vendido para um judeu como escravo. E aí é estabelecido o preço, quanto que ele vale, e esse dinheiro vai ser repassado para aquela pessoa que foi roubada por ele, tá? Isso é uma forma de Deus trabalhar o mundo interno da pessoa. Para quê? Para que ela comece, igual a fala que o Bolsonaro usou esses tempos atrás, para ser eleito, ele falava assim, olha, o preso, quem está aqui fora, ele não tem medo da cadeia, porque cadeia é muito maravilhoso lá dentro, do jeito que está. Você chega lá, está tudo separado por facção, a facção manda dentro do pedaço, a polícia tem que abaixar a cabeça para eles, não se tem respeito a nada, quem manda é o crime. Então ele diz assim, eu quero que as pessoas que estejam aqui fora pensem 1, 2, 3, 4 vezes para ir para lá, porque chegando lá, ela tem que saber que o bicho vai pegar, tá? E o Midrash conta uma história nesse sentido, sem desviar tanto do assunto, está tudo no mesmo ritmo aí, que uma pessoa, ele tinha mania, ele chegou no rabino e falou assim, mestre, me ajuda, eu tenho um ato compulsivo, eu não posso ver um objeto perto de mim, se não tem ninguém olhando, que eu quero me apropriar dele, e o meu Yetzer Hará, eu não consigo, essa inclinação para o mal, eu não consigo, né? Aí o rabino fala assim para ele, prometa-me uma coisa que você vai fazer, mas você tem que prometer mesmo e cumprir. Mas o que você vai pedir? Será que eu posso? Não, você tem que prometer, tá? Porque a questão aqui, quando o povo recebeu a Torá, o povo falou para Deus, nascer nós vamos ouvir e obedecer sem conhecer o que é. Eles estão declarando para Deus que eles iriam cumprir a Torá sem Deus ter falado o que era. Isso alegrou o coração de Deus, porque neste momento Deus viu que esse comportamento desse povo, dessa raça, estava semelhante aos anjos, porque os anjos também fazem para Deus sem saber o que é, tá? Por isso é dito que eles receberam 2 coroas, e quando eles fizeram o bezerro de ouro, Deus mandou tirar uma dessas coroas. Então, voltando aqui, qual era o pedido que o rabino falou para aquele rapaz? Prometa-me que você vai dizer sempre a verdade, você não vai dizer uma mentira. Aí ele falou, tá bom, eu prometo. Um dia ele está lá na casa dele, o vizinho dele sai e deixou a janela aberta.
Aí aquele impulso veio, ele foi lá, entrou pela janela, entrou na casa, viu objetos de prata e foi pegando a sacola e foi colocando tudo para dentro, pulou a janela, voltou para a casa dele e aí veio aquela pergunta: eu prometi que eu não posso falar mentira. Se a polícia me perguntar onde eu arrumei isso? E se eu cruzar com esse meu vizinho e ele me perguntar, o que eu vou responder? Aí ele começou a pensar no que poderia acontecer. Ele chegou à conclusão que eu não vou conseguir ficar sem mentir. Aí, resultado, ele volta lá, pula a janela de novo, devolve tudo no lugar, volta, se sente bem, aí ele cruza com o dono da casa, que passando por ele pergunta: vai tudo bem? Tal. Aí ele deu aquele sentimento assim: que bom. O não mentir, ou seja, a verdade liberta. Nesse sentido, tá? Agora, voltando aqui, o homem que se tornou escravo, ele só se tornou escravo porque ele descumpriu regras de conduta, de comportamento, que fez ele empobrecer a ponto que ele tem que ser vendido como escravo, tá? Então esse que se tornou pobre nesse sentido, se tornou escravo nesse sentido, foi Deus quem fez? Não, é o comportamento dele que levou aquilo. Agora, mesmo aqui, Deus abandonou? Não, ele coloca a regra: vai ser vendido como escravo, ou seja, a pessoa vai ter que pagar o preço. No pagar o preço, ela poderia ser humilhada demais. Aí Deus vem com alguns mandamentos. Aquele judeu que comprar esse escravo judeu, ele não pode humilhar essa pessoa, ele não pode colocar ela para dormir em qualquer lugar. Se ele, patrão, dorme num colchão de mola, aquele escravo tem que dormir no colchão de mola. Se ele come filé mignon no almoço, aquele escravo tem que comer o filé mignon no almoço. Ele não pode pedir para que aquele escravo fique servindo ele de noite e de dia. Tinha que ser apenas durante o dia. Ele não poderia pedir assim: olha, esquenta lá um balde de água para mim, sendo que não havia necessidade. O povo do Egito fazia isso com os hebreus. Abusavam deles. E todos eles foram punidos. Cada praga das 10 pragas está tudo relacionado com o abuso que o povo egípcio fizeram com cada um do hebreu. Tá? Então essas regras que vai sendo colocado, veja outra coisa: o dono da propriedade, ou naquele período de tempo, o cara que tem como posse daquele escravo, ele poderia dar uma pessoa, uma mulher cananita. Há uma regra na Torá que fala: o judeu não pode casar com cananita, com cananeu. Por quê? Porque são povos que não conhecem a palavra do Eterno. Esaú, para afrontar a família, ele casou com cananita. Então aqui, esse homem judeu pode dar uma mulher cananita em casamento para esse escravo. Aí pergunta: mas por que pode? Porque este escravo, ele tem que entender que ele tem direito a um casamento, mas esse casamento dele vai ser com uma pessoa rebaixada, da mesma forma que ele está rebaixado, medida por medida. Só que, aí diz assim: ele pode ser livre antes do tempo? Pode. Se ele é comprado por 3.000 reais, tá? O período de tempo que ele vai servir são 6 anos, tá? Então, durante esses 6 anos, é feito o cálculo dessa média aí, tá? Aí ele vai pagar proporcional. Entendeu? Então o que ele pode fazer? Se ele acaba tendo um dinheiro, se o Senhor quiser libertá-lo, a qualquer tempo ele pode. Se o escravo tiver condições de comprar a sua liberdade, ele também pode. Ele vai pagar aquele valor proporcional, para que o dono comprou por 3.000, se ele já comprou por 3.000 por 3 anos, agora resta 3 anos, então metade já foi pago. Então 1.500 já foi pago. O saldo vai ser 1.500. Se ele pagar 1.500, ele está livre, tá? Agora, a mulher com que ele casou, os bens ali que ele adquiriu,
Aí quando ele vê que ele ama aquela casa, ama aquele senhor, dá o tempo, ele não quer sair livre, então tem que tomar uma atitude. Tem que ir lá diante da porta da cidade, não sairei livre, o fará chegar seu senhor aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao umbral, e furará seu senhor sua orelha direita com a sovela, e o servirá para sempre. Naquela época, para nós, esse ato aqui era o ápice. Era um sentimento que era para explodir dentro de nós, para dizer, nossa, eu estou dando uma prova ao mundo que eu amo a Deus. E pela Torá, isso daqui é um ato vergonhoso. Porque essa atitude dele, de querer servir ao seu Senhor, significa que ele está rejeitando a Deus. Vocês lembram uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele explica assim no Novo Testamento? A mulher solteira, ela serve a Deus melhor. O homem solteiro serve a Deus melhor. O homem casado, a mulher casada serve a Deus menor. Por quê? Porque primeiro ela faz a vontade do seu lar, da sua casa, do seu marido, para depois ter tempo para Deus. Alguém questiona esse comportamento? Alguém questiona? Olha, nós caímos nesse risco até hoje. Pode ver, a tua casa como casa, ambiente, como marido, como filhos, para você é maior do que Deus. Porque você deixa de estudar as coisas de Deus, porque você vê primeiro a tua casa. Você está traindo a Deus. É isso daqui, é isso que ele está falando. Por que trazer diante da porta? Porque quando o povo foi sair do Egito, o que Deus falou para eles? Vocês são escravos no Egito, eu comprei vocês. No que Deus comprou esse povo, qual foi a atitude que Deus tomou? Colocar o sangue. Como eles foram livres? Eles foram livres porque eles colocaram o sangue no umbral das portas. Então eles fizeram um ato de servir a Deus. Aqui, quando ele escolhe servir a seu Senhor, esse Senhor não é Deus. Esse Senhor é o dono da casa, é o patrão, é o dia a dia dele, o emprego que se tornou a vida dele. Quando ele escolhe servir este Senhor, ao mesmo tempo ele está escolhendo manter-se numa qualidade de estudante em menor escala das coisas de Deus. Deus pede para Josué assim, você vai ensinar esse povo no caminho, ao levantar, ao deitar, pensando, sempre pensando nas coisas que vêm do eterno. Porque quando você vai pensando uma coisa, você vai pensando, nela, vai pensando, ela vai abrindo campos, e você passa a conhecer uma multidão de coisas. Vale lembrar o que a gente falou ontem, do anjo que tem um momento na tua vida que ele se torna como um demônio, e depois ele volta a ser um anjo em suas condições superiores. Então ele mantém a alegria, você melhora, ele melhora, você melhora. Então aqui, diante desse umbral, quando aquele senhor fura a orelha dele, ele está dizendo assim, eu prefiro continuar servindo no meu dia a dia, não tendo tempo suficiente para servir a Deus. Isso aqui causa tristeza para o Eterno. Então esse furo na orelha é um ato vergonhoso nesse sentido. Agora, se Deus falasse para a gente lá na época que isso é um ato vergonhoso, como que a gente iria fundamentar esse ato vergonhoso para aquela doutrina que a gente conhecia? Aquela doutrina que fazia com que a gente ficasse preso a Deus com uma imagem de amor, mas era uma imagem de medo. Uma imagem de medo. Veja, o Eterno quer que você seja... aqui é um respeito de livre-arbítrio? É um respeito de livre-arbítrio. Você pode escolher? Pode. Você deve escolher.
Só que dependendo da nossa escolha, você vai perder a presença de Deus? Não. Você vai poder entristecê-lo. Só que a pessoa não tem noção que ela está entristecendo. Então aí é tomado sinais. Legal aquela palavra do livro de Josué. Hoje eu tomo o céu e a terra como testemunho diante de vocês. O testemunho entre céu e terra são as atitudes que os céus tomaram, são as participações dos anjos, das conversas, daquilo que Deus, quando queria trazer a Torá, os anjos questionaram, mas Deus, para que você vai dar a Torá para o homem? O homem, ele não vai conseguir servir a ti numa santidade dessa, uma coisa tão boa aqui do céu, para que dar a terra, para que dar o homem? E aí Deus estabelece que assim seria. Então ele toma os céus como testemunha e toma o próprio comportamento do homem na terra como testemunha. Além de que a terra é testemunha, a vegetação é testemunha, tá? Tudo serve de testemunha, inclusive a tua alma. Dentro de você, na tselem, na imagem que está guardada dentro de você, os teus atos contrários à Torá, você mesmo, a tua alma mesmo, que você nem sabe que ela está aí dentro, ela mesma escreve as besteiras que você fez, os pecados contra o Eterno que você cometeu, para que logo após a tua morte, na hora que você comparece diante do Eterno para o seu julgamento, você vai falar, não Deus, eu não sei porque eu estou aqui nesse lugar ruim, eu fui uma pessoa boa, eu servi na tua igreja, na tua comunidade, na tua querrilá. É verdade, eu fui espírita um tempo, eu fui católico um tempo, eu fui evangélico um tempo, mas depois eu me tornei Benei Noach, eu não faltava uma reunião, tal. Aí você mesmo vai apresentar a prova do que você fez. A gente mesmo que escreve, ele não vai precisar acusar. Então, sim, os céus e a terra como testemunho diante. Portanto, aqui, esse ápice, que seria um momento de glória, que a gente falava, olha a atitude que nós temos que tomar, de declarar ao mundo que eu escolho, como aquela música que a gente cantava, escolho dizer não para os meus sonhos, mas sim para os sonhos de Deus. Gente, vamos acordar. Quantos de nós aqui estão dizendo sim para os sonhos de Deus? Parafraseando o Cid Gomes, né? Babaca. É isso mesmo. Ele não falou lá, babaca, Lula está preso. Babaca, você vive no Nefesh. Não é Neshama, não. Você acha que vive Neshama. Eu sou o Ruach. Olha o teu comportamento. Examine-se a si mesmo. Veja se a tua atitude não tem sido diante de uma porta, diante de um muro, diante dos juízes da cidade e o teu Senhor, que pode ser você mesmo, furando a tua orelha. Servindo a Deus com alegria, nós servimos a nós mesmos. Nós somos educados, desde que a gente nasceu, nós somos educados a servir a nossa casa, a servir papai, a servir mamãe. A menininha, ela é educada que quando ela casa, ela vai servir ao marido. O marido é educado que na hora que ele casa, ele vai mandar na mulher. E isso está certo? Claro que não. Não é isso, não. Então, nosso comportamento civil, um comportamento civil que a gente leva para dentro das causas religiosas. O nosso comportamento é de orelha furada. E nós com isso, nós entristecemos a Deus, porque nós declaramos com a boca que estamos num plano de Torá, e nós provamos com o comportamento que o céu e a terra de fato é tomado como testemunha contra nós. É nós que não estamos enxergando. Comecei aqui falando, se a gente começa um culto num padrão que era conhecido seu, que é ficar em pé, fechar os olhos, fazer uma oração, ser nessa coordenação aí que você estava acostumado, aí você sente a Deus. Se começar você sentadinho do jeito que está, eu aqui sentado como estou, e a gente pode colocar um louvor, pode fazer alguma coisa, aí você não entra em comunhão. Por quê? Porque você tem um problema com o conceito.
tem um problema com o furo da orelha. A gente precisa perder o medo. Se não perder o medo, se não mudar padrão de comportamento, a gente vai falar, eu estou em Deus. Você vai falar, você pode falar o que você quiser. Nós falamos, estou em Deus, olha, aprendi muito. Mas no comportamento, nós vamos ver que você já está colocando alargador na orelha. Aí tem um detalhe, quem coloca alargador na orelha, não tem como voltar atrás. Vocês sabiam disso? Depois que colocou alargador aqui, você falou, ficou feio, quero voltar. Só se você achar um médico bom, cortar aquilo lá, fazer uma cirurgia plástica de reconstituição do lobo da orelha. Colocou alargador, já era. E muitos estão colocando alargador, porque gostam daquilo que eles construíram neles para as pessoas com uma imagem externa, mas a imagem interna, quem vê é Deus. Certo? Então, aqui eu acho que dá para a gente fazer essa parte que eu estava dizendo, que lá no passado, isso daqui era um momento que a gente idealizava o boom para com Deus. E esse boom para com Deus era justamente uma vergonha para com Deus. Como que ele recebeu de você uma coisa boa naquela época? Porque era disso que estava cheio o teu coração. E mesmo nessa incoerência nossa, nós queríamos servir a Ele. O ensino estava errado, mas a ideia de buscar a Deus estava certa. Então ele recebe, ele está com você, só que ele vai te educando. Chegou um ponto, que já é esse ponto atual, de alguns anos estudando Torá, que você já tem condições de chegar aqui e ouvir, mas espera aí, isso aqui está errado. De fato, eu não tenho que ter orelha. Eu falo, a minha orelha foi furada lá no passado. E a gente tem que parar com isso. Vamos reconstituir a nossa orelha hoje. Mas você não falou que a nossa orelha não está furada de verdade. Não tem rasgo aqui. Em termos comportamental, sim, nós furamos. Mas está aqui na nossa mão. Olha lá, Deuteronômio fala, a palavra está na tua boca, perto de ti. Depende de você, depende de mim. Se eu começar a falar para mim, olha, eu não vou ter esse comportamento mais. Ora, o rabino falou para aquele moço, faz um pacto, não diga uma mentira sequer. Conforme ele foi pegando naquilo, ele foi vendo que um monte de coisa corrigiu na vida dele. Então, vamos fazer um pacto nesse sentido? Não quero usar essa palavra pacto literalmente, mas vamos fazer um comportamento, cada um consigo mesmo, dizendo assim, Deus, eu quero reconstituir a minha orelha. Se um dia eu aprendi a mostrar para fora, gente, nós não temos que mostrar para fora. Porque se eu tenho uma ideia de mostrar que eu sirvo a Deus para fora, eu não estou servindo a Deus, estou servindo ao mundo. Não me interessa o que eles vão falar de mim. Interessa aquilo que Deus pensa de mim. E pode ver, as pessoas têm esse problema. Chega lá. Quanto que eu fui questionado, irmão, como é que você está? Tá bom, naquela época, né? Pastor se encontra, o culto passado a gente batizou 30 pessoas. O outro falou, olha, na minha igreja, no culto de domingo, 100 desceram as águas. Foi uma maravilha. É um negócio, quantos se alcançaram, quantos entrou, cresceu a igreja. Pode?
com Deus? Ou seja, como que na questão de você estar renascendo, mudando a sua forma de pensar, para sujeito a um fato? Eu vou responder com a Rede Globo de televisão. Tem uma novelinha que a Globo passa, que é linguagem espírita, porque o espírita fala de reencarnação. O judaísmo também fala de reencarnação, mas num outro nível. Mas pegando o nível que eles colocam ali, vou fazer uma analogia. Uma personagem, ela está no tempo atual, 2019, mas ela descobre numa cidade como atriz que ela é, no papel que ela está fazendo, que ela é a reencarnação daquela moça. Então ela começa a entrar em contato com este mundo do passado, que dá, sei lá, 50, 70 anos atrás, né, mais ou menos isso. E muitos que estão ali ao redor são todas pessoas que tiveram também o mesmo relacionamento nessa vida anterior. Mas nenhum deles quer entrar em contato com a vida passada. Ela quis entrar para poder reconstituir uma história. O que ele está falando não é uma reconstituição. Para você ter uma reconstituição hoje, nesse sentido de nascer de novo, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer quem era você pela Torá no eterno. E como você vai descobrir isso? A religião não vai te ensinar isso. Porque a religião, ela não parte da premissa que você teve uma vida com Deus em eternidade. Ela parte da premissa que você terá uma vida com Deus na eternidade. Eles não partem da premissa que você já teve existência. Ele passa a premissa de que você vai ter uma existência eterna com Deus. O judaísmo fala de tikkun. O que é tikkun? O que é retificação? Retificação é você corrigir neste tempo presente as coisas que foram mal feitas aqui, não só por você, mas aí pegando uma linha conservadora geral, é Adão. Adão, todas as almas estão dentro de Adão. Houve essa explosão, foi alma para tudo quanto é lado. Então, nessa explosão, reconstituir o corpo. Este corpo não é a igreja de Cristo, este corpo é o corpo de Adão, onde todas as almas vão voltar naquela comunhão com Deus. Então, isso é possível ter esse nascimento de novo? É possível, do jeito que eu estou falando pelo judaísmo, techuvá, voltando-se para a Torá, você vai ter acesso à casa. Entendeu? Lucas 15, não tem culpa, vai passar ali 5 minutos. Lucas 15 diz do filho pródigo. O que ficou na casa ficou mordido, né, com o pai. Por quê? Porque o pai deu um pedaço da herança para aquele filho, que o irmão achava que não era tão merecedor assim. O fulano foi embora, gastou tudo com prostituição, bebedice e com a vida boa, acabou tudo, ficou na pior. O que ele pensou? Vou voltar para a casa do meu pai. Muitas pessoas, esse texto nas igrejas, ele bem grosso modo, ele é ensinado o quê? A pessoa vem, gasta todas as coisas no mundo, perde tudo, se mete em drogas, prostituição, bebedice, jogatinas e tal. Quando ele está na pior, que ele não tem nada, aí ele lembra de Deus. Aí ele vai para a igreja para resgatar. Né? E muitos olham para aquilo, inclusive os que estão dentro da casa, falam assim, mas é justo esse fulano que fez tudo isso e... Entendeu? Esse é o ensino que é colocado. Mas reconstituir assim não é o correto. A reconstituição é quando você tem que aprender quais são os dinim, quais são as leis, qual é o comportamento que o Eterno ensinou, que se você fizer, você vai fazer a retificação. Você só vai descobrir isso num comportamento com ele via Torá. Entendeu? Então é possível nascer de novo? Nesse sentido? E o sentido lá cristão de nascer de novo ignora tudo. Você disse sim no altar, desceu as águas, você nasceu de novo. Nasceu de novo sem confronto? Nasceu de novo sem experimentar a dor? Nascer de novo, assim,
sem conhecer Deus. O processo da Torá é justamente ao contrário. É uma subida, não é um plano e não é uma descida. É uma subida, porque tem que pagar preço, tem que chorar, tem que confrontar, tem que abrir mão, mas não de boca. Eu abro mão, Deus, eu larguei tudo por amor a ti. É mentira. Você não largou nada até hoje, nem eu nem você. Nós somos que nem o cachorro, ganhou o osso, quem chegar perto a gente... E já não tem mais nada naquele osso. Mas como diz o popular, ninguém larga o osso. Inclusive quando estamos na moita, a gente não dá nem lugar para o outro querer fazer as besteiras que a gente fez. É bem isso, tá? De jeito nenhum. O que vai fazer dele médico? O diploma na mão? Também não. Também não. A nota 10 dele? Também não. É a troca de experiências, não é o conhecimento. Eu estou no meio de tantas pessoas intelectuais e vendo lá na patroa só levar chumbo. Quer dizer, de que adianta? Eles são tão cheios de conhecimento, mas são tão pobres de espírito. E eu não estou falando de religião, não, estou falando de comportamento. Comportamento, claro. Então eu acho que fica bem isso. Você não é médico por causa do diploma, do conhecimento, porque você cursou 8 anos de faculdade. Você não é engenheiro porque você foi numa universidade. Você só vai ter uma vida com Deus se você trocar experiências com Ele. Se você não trocar experiências, você vai ser só um Jesus. Isso. Bom, poderia dizer bastante coisa, mas eu acho que a parte principal é aquilo que é a nossa história. Tem muitas coisas mais bonitas aqui para frente. Eu segurei essa parte aqui porque o nosso passado nos condena, ou nos condenava. Então esse pedacinho aqui é algo que estava errado em nós, tá? E a gente está tendo a chance de conhecer a verdade e de se colocar diante do Eterno. Falar: Eterno, se tem um bom cirurgião plástico, é você. Então essa cirurgia plástica vai corrigir a nossa orelha. Na verdade, essa correção para ele já foi feita. Por quê? A partir do momento que você tem em mãos um comportamento de Torá, daquilo que ele tem orientado, você já tem aqui a cura na tua mão. Você vai se determinar curado quando você começa a ter experiência com essa prática aqui. Você já tem a cura, que ela é sua, mas ela não está materializada em você. Você vai ter que experimentar. Entendeu? A reconstituição do nosso lobo, isso aqui chama lobo. Essa reconstituição, ela já é nossa, já está aqui. Se a gente começar a agir e experimentar com Deus, isso aqui é reconstituído. Não vai precisar nem pedir. Mas como ainda a educação religiosa que a gente vem, parece que tem que ter aquela parte que tem que ser falado, tal, não custa a gente ficar em pé aqui e falar: Deus, recebemos a tua Torá, tal, e haja sobre nós uma reconstituição, tal. Entendeu? Mas é preciso falar isso? Não é preciso. É preciso começar sempre de pé e fechar os olhos e fazer isso? Gente, você pode estar sentado mesmo, colocando aqui e ter a mesma comunhão. Mas é gostoso também ficar em pé e a gente deixar fluir? Então, não tem problema ficar de pé, não tem problema ficar sentado. A questão é se permitir fluir. É simples, é só isso. Tá bom? Posso encerrar, né?